Eu disse que eu ia começar a ler com vocês o livro O Caminho de Deus. Eu gostaria, se der tempo, de ler o primeiro e o segundo capítulo, que são capítulos curtos. Por quê? Porque são conceitos. Você vai falar assim, você pode pensar assim, mas é um conceito tão elementar, tão bobo, tão fácil, dá a impressão que a gente é uma criança boba. Mas cuidado, porque quando a gente fala assim, aqui o princípio ele vai começar. Deixa eu ver aqui na parte final. Olha só, são 6 princípios básicos envolvidos na compreensão de Deus. É isso que vai tratar esses 2 capítulos. O fato de sua existência, 1. A sua perfeição, 2. A necessidade de sua existência, 3. A sua absoluta independência, 4. A sua simplicidade, 5. A sua unidade, 6. Você pode pensar, nossa, é muito fácil entender perfeição de Deus, simplicidade de Deus, unicidade de Deus. Aí você vai ver aqui agora se é tão simples assim. Isso é um conceito básico que o judaísmo ensina. Lembrando que o livro 613 Mitzvot do Maimônides, a gente viu os primeiros mandamentos ali, e nós vimos que a primeira coisa que também é ensinado é você partir de um ponto que Deus é tudo, que Ele criou tudo, que tudo existe por Ele e nada pode existir sem Ele, tá? Então eu vou pular a parte introdutória, que ele vai falar um pouquinho ele vai falar que quem escreveu esse livro foi o Chaim Luzzatto, Moshe Chaim Luzzatto, e aqui também está dizendo que esse livro ele é o livro que durante muito tempo ficou uma lacuna, ficou algo vago, porque tentaram fazer uma explicação, um livro que chama Doutrinas e Crenças, do Saadia Gaon, e o Sefer HaKahanim, que é Livro dos Fundamentos, Yosef. Esses 2 livros tentaram trazer isso às pessoas, mas não conseguiu. E quem conseguiu esse logro foi o Chaim Luzzatto. Por outro lado, esse livro ele é pequeno, mas ele era um livro muito difícil para se entender. Eu acabei de falar para você que ele começa falando de um conceito da perfeição de Deus, da existência de Deus, que nada existe sem Ele nada existe. Essas coisas todas, você pode pensar assim, mas isso é fácil entender, e você vai ver que não é. Outra coisa que vai explicar é que nessa época, ele como cabalista, ele escreveu esse livro, e esse livro não aparece as mensagens cabalísticas. Quem que conseguiu quem lia esse livro não conseguia entender. E quem então transformou numa habilidade esses conceitos de uma forma muito fácil é o Aryeh Kaplan, que a gente conhece bem, pelo menos de nome. Ele tem a Torá Viva, Aryeh Kaplan, o Sefer Yetzirah também é comentado por ele, o Sefer HaBahir também comentado por ele, e tem bastante livros. Os 2 morreram muito jovens. Então eu quero pular um pouco aqui e já vamos entrar na primeira parte, tá? Então o título é O Criador. Eu vou lendo, aí na hora que eu achar importante dar uma paradinha, eu vou parar para vocês compreenderem. O livro começa assim: todo ser humano deve saber e acreditar que existe um ser supremo, sem começo nem fim, que trouxe todas as coisas para a existência e continua sustentando-as. Este ser é Deus. Tranquilo aí, né?
Outro sim, é necessário saber que a verdadeira natureza de Deus não pode ser compreendida por outro ser que não seja Ele mesmo. Agora aqui já começa a complicar. Aqui está dizendo que é necessário conhecer a verdadeira natureza de Deus, tá? Que a verdadeira natureza de Deus não pode ser compreendida por outro ser que não seja quem? O próprio Deus. Então, só quem vai entender Deus é o próprio Deus. Tem um texto famoso do Novo Testamento, só para lembrar, que é dito: quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele? Quem primeiro deu a ele? Tá, o capítulo 11 de Romanos, quando termina dizendo: a ele, para ele e por ele são todas as coisas. Então veja, aparentemente é um conceito muito tranquilo, você compreender: tudo vem de Deus, pertence a Deus e Deus sustenta todas as coisas. Por outro lado, é importante você entender que a verdadeira natureza de Deus, ela não pode ser compreendida por qualquer ser, apenas pelo próprio Deus. Então, quem conhece Deus? Apenas o próprio Deus, tá? A única coisa que sabemos sobre Ele, então olha só, a única coisa que nós, homens, sabemos sobre Ele é que Ele é perfeito, de todas as maneiras possíveis e isento de qualquer deficiência concebível. Também é outro conceito que você tem que compreender isso e saber que Deus é perfeito e nele não há deficiência nenhuma. Estes conceitos e ideias foram divulgados através dos princípios religiosos pelos patriarcas e profetas. Com a revelação no Monte Sinai, todo o povo de Israel pôde assimilá-los, obtendo uma visão clara de sua verdadeira natureza. Depois, eles transmitiram esses conceitos para seus filhos, de geração para geração, até os dias de hoje. Moisés tinha lhes ordenado assim, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9: não havereis de esquecer as coisas que vistes com os vossos próprios olhos, e devereis torná-las conhecidas para os vossos filhos e para os filhos dos vossos filhos. Estas ideias também podem ser verificadas sob o ponto de vista da lógica, mediante provas demonstráveis. A sua veracidade pode ser demonstrada pelas nossas observações da natureza e dos seus fenômenos. Alguns princípios básicos podem ser derivados de disciplinas tão científicas quanto a física, a astronomia, e com base nelas infere-se a evidência clara desses conceitos. No entanto, não iremos nos ocupar com isto, e sim com a demonstração. Deixa eu ver aqui para onde foi. Eu mexi aqui no teclado. A demonstração dos conhecidos princípios básicos que nos foram legados pela tradição. Estes princípios básicos serão apresentados numa estrutura autêntica, organizada de um modo abrangente. É necessário também estar ciente de que a existência de Deus é imperativa. É que nem uma ordem. Deus existe, a existência dele. É absolutamente impossível que ele venha porventura a deixar de existir. Tá? Então você tem que compreender, todas as coisas foram feitas por Deus. E ele sustenta todas as coisas. Só quem conhece ele é ele mesmo. Não tem como outros conhecerem em profundidade. E como estamos dizendo aqui, a existência de Deus é imperativa e é impossível que ele venha porventura deixar de existir. Por exemplo, muitos falam, Deus não existe. Não é verdade? Muitos têm declarado, Deus não existe, e dá a opinião que quiser. A verdade é que há um Deus, ele existe, e é impossível
ele deixar de existir. Além disso, também é necessário saber que a existência de Deus não depende de nenhuma outra coisa. A sua existência é intrinsecamente imperativa. De maneira similar, é necessário saber que a essência de Deus é absolutamente simples, não precisando de nenhuma estrutura ou qualidades adicionais. Todas as perfeições possíveis existem nele, porém, de uma maneira absolutamente simples. Essas coisas que a gente vai estar lendo aqui, explicando, até o fim do capítulo 2 e o 3, principalmente vale para a criação do homem até antes da queda dele, tá bom? Todas as perfeições possíveis existem nele, porém, de uma maneira absolutamente simples. Isto pode ser melhor percebido mediante um exemplo. Eis o exemplo. A mente humana possui muitas faculdades diferentes, cada uma com sua própria área de atividade. Assim, por exemplo, a memória constitui um domínio, o desejo é outro domínio, a imaginação é outro, e nenhuma dessas faculdades sobrepõe-se às outras. A memória, por exemplo, tem o seu próprio âmbito, como o desejo, e o desejo não penetra na esfera de ação da memória, e a memória não invade a área de atividade do desejo. Isto é válido para todas as faculdades da mente. Consequentemente, pode-se dizer que a mente humana tem uma estrutura nada simples. Todavia, ao falarmos de Deus, não se trata de faculdades diferentes. Eu não sei se para alguns pode estar muito fácil essa leitura, para outros pode achar mais complicado. O que está querendo dizer? Você falou, aqui falou memória, desejo, vontade, são coisas que você tem, tá? E são áreas dentro de você que cada um ocupa um lugar. É igual a sua casa. A sala é quarto? A sala da tua casa é quarto? Não. A sala, ela reclama com o quarto? Ou os dois reclamam com o banheiro? Então essa estrutura é como se fosse uma casa. Você tem a cozinha, você tem a sala, você tem os quartos, você tem o banheiro e tem o quintal, tá bom? Portanto, tudo isso vai te dar uma ideia de uma casa. E as pessoas que estão ali dentro, você vai ter gente que só fica no quarto, o outro vai gostar mais de ficar na sala, o outro pode gostar mais de ficar na cozinha. Então cada um está desempenhando a sua função, tá? Agora, isso está dando um exemplo como a mente do homem, que tem uma aparência de simplicidade, mas é algo complexo, porque para tudo você tem uma função. Com Deus não existe isso. Não existe essa separação, não existe esse monte de coisas, simplesmente Ele é. E não é comparado com essas coisas conforme tem no homem. Não dá para ficar penetrando pedaços assim, tá? Vamos ver. Existem nele, ou seja, em Deus, qualidades que num ser humano seriam diferentes. Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Então está dizendo, a memória, por exemplo, tem o seu próprio âmbito como desejo. O desejo não penetra na esfera de ação da memória, e a memória não invade a área da atividade do desejo. Isto é válido para todas as faculdades da mente. Consequentemente, pode-se dizer que a mente humana tem uma estrutura nada simples. Todavia, ao falarmos de Deus, não se trata de faculdades diferentes. Existem nele qualidades que num ser humano seriam diferentes, porque ele tem desejo, sabedoria e capacidade, e ele é perfeito de todas as maneiras concebíveis. Aqui está falando de Deus.
tá? Olha, existem nele quem? Existe nele Deus, qualidade que num ser humano estas qualidades seriam diferentes, porque ele, Deus, ele tem desejo, sabedoria e capacidade, mas ele é perfeito de todas as maneiras concebíveis. Porém, a verdadeira natureza da essência dele, Deus, é uma unidade que contém e engloba intrinsecamente tudo aquilo que pode ser considerado como perfeição. Logo, toda perfeição existe em Deus, não como algo acrescentado à sua existência, mas como uma parte integrante de sua identidade intrínseca, cuja essência inclui todos os tipos de perfeição. Lendo assim, você ouvindo, aí você se perde um pouco, aí já não entende mais nada. Então está se falando sobre a perfeição de Deus. Quando a gente fala de perfeição, fica difícil você pensar numa perfeição de Deus, porque como mente humana que você tem, nós conhecemos um conceito de perfeição, tá? Você pede para uma criança lavar a louça para você, um exemplo bem bobo. Ela pode ser perfeita nessa lavagem da louça, mediante a qualidade dela como criança. Se comparar a perfeição dela com a perfeição daquela mulher que é dotada de uma qualidade para arrumar uma cozinha, que usa para arear panela, você não vai conseguir comparar a perfeição daquela criança com a perfeição do trabalho de um adulto especializado naquilo lá. Um projeto, uma casa, uma obra que consegue fazer perfeito, um pedreiro que entra na tua casa e executa um trabalho com perfeição, um aluno que apresenta um trabalho na faculdade de forma brilhante, perfeito, um conceito, uma aula que um professor dá, a aula que se pode dar, um rabino, alguém possa colocar um estudo de uma forma perfeita, a forma como um botânico pode falar da perfeição das pétalas de uma flor, um zootecnista que estuda essa parte dos bichos, por exemplo, ele pode falar do comportamento dos animais, um biólogo, ele pode falar tudo isso com a perfeição de tudo isso. A perfeição com que uma galinha possa gerar um ovo ali dentro. Tudo que você vai falar de perfeição que existe em qualquer coisa do mundo, em qualquer área, isso não tem nada a ver com aquilo que se chama perfeição de Deus. Todo conceito que nós temos, quando a gente fala de perfeito, a gente está sempre comparando algo perfeito perto de alguma coisa que a gente comparou. Com Deus é impossível fazer comparação, porque nele todas as coisas são perfeitas, sem precisar de nada. Todas elas são perfeitas. Nele não existe nada imperfeito. Por isso que até aquilo que nós chamamos de perfeito não dá para ser comparado com Deus. Agora ficou fácil compreender? Deixa eu ver, aqui eu já falei. Porém, a verdadeira natureza da sua essência é uma unidade que contém e engloba intrinsecamente tudo aquilo que pode ser considerado como perfeição. Logo, toda perfeição existe em Deus, não como algo acrescentado à sua existência, mas como uma parte integrante de sua identidade intrínseca, cuja essência inclui todos os tipos de perfeição. Em virtude de sua natureza intrínseca, é possível que a sua essência não inclua toda a perfeição. Reconhecidamente, isto é algo que fica muito além do alcance da nossa compreensão e imaginação, sendo muito difícil achar uma maneira de expressá-lo e verbalizá-lo. O nosso intelecto e a nossa imaginação são capazes apenas de captar coisas ligadas pelas limitações naturais criadas por Deus,
pois essas são as únicas coisas que os nossos sentidos podem detectar e encaminhar para as nossas mentes. Somos incapazes de conhecer essas qualidades diversas como uma única essência simples, porque entre as coisas da criação, elas constituem conceitos diferentes, separados. No entanto, tínhamos iniciado nossa discussão admitindo que a verdadeira natureza de Deus está além da compreensão. Nenhuma conclusão pode ser feita sobre o Criador pelo que percebemos entre os objetos da criação. A natureza e a essência de ambos não são iguais em absoluto e, portanto, é impossível traçar comparações entre eles. Isto, entretanto, faz parte do que sabemos pelas tradições discutidas acima. Também podemos verificar pelas leis e pelos princípios da natureza que é impossível que algum ser não exista desvinculado das leis e das limitações da natureza. Isso aqui também é importante você ter em mente. Uma pessoa que fala que Deus não existe, ele não consegue explicar o que ele está fazendo nesse mundo. Não que ele em si, mas por que ele respira? Ele vai falar, porque meu pulmão, mas quem fez o pulmão? Ele pode dar desculpa, simplesmente apareceu. É porque isso, porque aquilo, porque o sol, porque a vegetação, porque isso, porque aquilo. Não tem como uma pessoa querer bancar uma ideia dessa. Tem gente que até fala, mas não tem como ele provar nada. Também podemos verificar pelas leis e pelos princípios da natureza que é impossível que algum ser não exista desvinculado das leis e das limitações da natureza. Por exemplo, se o homem fala que Deus não existe, se ele for um homem muito inteligente, então ele pode, não sei se você já ouviu ou ficou sabendo que alguém tentou fazer isso. Algum homem, para provar que Deus não existe e que ele existe independente de Deus, ele poderia falar assim: eu vou fazer com que, se eu soltar essa xícara, a lei da gravidade não vai funcionar. Quero ver ele mexer nisso. Quem determinou a lei da gravidade? Isso é um governo de Deus. Por mais que essa pessoa fale que Deus não existe e que ele tem existência separada de Deus, ele pode falar isso, mas é mentira, porque ele não vai conseguir provar que ele tem existência fora de Deus. Todo dia ele respira, porque há uma ordem da parte de Deus, pela perfeição de Deus, que o coração do homem continue batendo e tendo existência. Todas as coisas que existem, elas existem porque é uma ordem contínua, como que segundo a segundo, da parte de Deus, fazendo com que estas coisas permaneçam criadas, visíveis e existentes. Por isso, uma pessoa falar, eu existo independente de Deus, nem isso ele vai conseguir provar que ele consegue viver como um ser independente de Deus. Porque ele não consegue, como que ele vai contar os dias dele? Deus determinou que o sol fosse iluminar durante o dia, a lua fosse iluminar à noite. Deus determinou influências do sol neste mundo e influências da lua neste mundo. Quem que conseguiu mudar as estações? Primavera, verão, outono e inverno. A única coisa que o homem conseguiu é prejudicar o funcionamento, tá? O mês que a estação que era para ter bastante calor, ela pode ter um pouco de frio. O inverno que era para ter um frio rigoroso, pode ter um frio mais ameno. Mas ninguém conseguiu estabelecer que o dia não tenha 24 horas, que o sol não faça esse percurso, que a terra não dependa para fazer o percurso. Ninguém conseguiu nada disso até hoje. Portanto, quero ver quem é que consegue provar que ele tem vida separada de Deus nesse mundo. Ele pode declarar que ele não acredita em Deus, isso é a liberdade de cada pessoa, mas para ele falar que ele não acredita em Deus,
ele tem que admitir que tem um ser superior que domina todo esse negócio, porque as próprias pessoas mais incrédulas que tem, elas são obrigadas a se curvarem à criação do universo, porque as coisas dentro dessa imperfeição do homem são perfeitas. Vejamos, finalmente este ser deve ser a verdadeira causa de tudo o que existe e acontece. Opa, acho que eu pulei, né? Estou lá em cima. O nosso intelecto, vou voltar aqui, o nosso intelecto e a nossa imaginação são capazes apenas de captar coisas ligadas pelas limitações naturais criadas por Deus, pois essas são as únicas coisas que os nossos sentidos podem detectar e encaminhar para as nossas mentes. Somos incapazes de conhecer essas qualidades diversas como única essência simples, porque entre as coisas da criação, elas constituem conceitos diferentes, separados. No entanto, tínhamos iniciado nossa discussão admitindo que a verdadeira natureza de Deus está além da compreensão do homem. Nenhuma conclusão pode ser feita sobre o Criador, pelo que percebemos entre os objetos da criação. A natureza e a essência de ambos não são iguais em absoluto e, portanto, é impossível traçar comparações entre eles. Isto, entretanto, faz parte do que sabemos pelas tradições discutidas acima. Também podemos verificar pelas leis e pelos princípios da natureza que é impossível que algum ser não exista desvinculado das leis e das limitações da natureza. É aqui que eu tinha parado. Deve ser impossível que este ser deixe de existir ou que tenha qualquer deficiência. Este ser, outro sim, deve ser separado de todos os acréscimos, estruturas, relações, comparações ou quaisquer outras qualidades existentes nas coisas da criação. Finalmente, este ser deve ser a verdadeira causa de tudo o que existe e acontece. A menos que tudo isto seja verdade, a existência e a continuidade das coisas, tais como as conhecemos, seriam totalmente impossíveis. Entre as coisas que também precisamos saber está que Deus deve ser absolutamente um. Então, já começa aqui o conceito: Deus é um, Adonai Echad. É impossível que exista mais de um ser, cuja existência seja intrinsecamente imperativa. Somente é possível que um ser possa existir com sua essência necessariamente perfeita. Veja os famosos deuses gregos, a filosofia da Grécia, o misticismo da Grécia. Você vê aquela multidão de deuses, tá? Os deuses. Que deuses? Lembra de um aí? Poseidon, Zeus, Atena, Hércules, qual outro? O que vocês lembram aí? Adonis, e vai por aí afora. Há perfeição neles? Não há. Eles são diferentes um do outro? São perfeitos em tudo? De jeito nenhum. Existem em toda a esfera? Também não. Há fraqueza neles? Há. Então não são deuses. Portanto, não tem como, de maneira alguma, você partir para pensar que poderia ter um outro Deus fora do próprio Deus, tá? E nem adianta entrar aqui, Jesus é Deus. Não tem como você pensar que Jesus é Deus, porque nem ele falou que ele é Deus. Ele próprio falou que ele iria para o Pai e o Pai era Deus dele, como era o nosso Deus. Nem ele falou que ele era Deus. As igrejas que ensinaram que Jesus é Deus, mas ele próprio nunca falou que ele era Deus. Sempre admitiu que o Deus dele
é o nosso Deus, que ele estava indo para o Pai, o nosso Pai, e para Deus, o nosso Deus. Então a pessoa mais conhecida na terra hoje como sendo Deus encarnado, agora pensa nisso aqui que você está vendo. Se não tem como a compreensão do homem captar aquilo que é Deus, como que isto que está totalmente imperceptível, sem conhecimento da mente do homem, como que um pedaço que fosse apenas desse Deus poderia vir morar dentro de um homem? E ali, naquele texto do Novo Testamento, fala que Deus veio morar com tudo que ele é dentro do homem. Então, peraí, se Deus, que é tudo isso aqui que nós estamos vendo, cabe dentro de um corpo de ser humano, então ele não é Deus. Porque os conceitos da perfeição de Deus, que cabe dentro de um corpo de homem, que cabe na limitação da mente humana do homem, que a imensidão do tamanho de Deus cabe, tudo isso voltar dentro de um corpo de homem, então Deus não é Deus, Deus não existe. Se Deus não existe, nada existe. Ou seja, o que não existe na verdade é o homem dizer que ele é Deus. Não tem como. Porque nós podemos falar que há um Deus, sim, que governa todas as coisas, e que as coisas de Deus são perfeitas. Basta você sair aí fora, as coisas que a gente mais presta atenção, um pôr do sol, você vê aquela beleza das coisas, você vê um passarinho lá no Globo Repórter, que eles adoram fazer essas reportagens, você vê as penas, tem um nome técnico para isso, vou falar pena que todo mundo sabe, que eu estou falando isso é plumagem, mas fala plumagem, as pessoas não sabem o que é. Então a pena daquele passarinho, aquelas variadas cores que uma vai entrando na outra, são coisas maravilhosas que não tem um ser humano que conseguiria fazer uma coisa daquela. Então numa coisinha tão simples, você pensa num pavão, ele abre a plumagem dele, aquela coisa linda, desenhada. Quem que faria uma coisa dessa? Não tem como. Então numa coisa tão simples, a gente pensa na existência de Deus, o pôr do sol, aquele colorido, aquelas coisas maravilhosas. Agora, isto é apenas um pedacinho. E imaginar que esta ilimitação de Deus venha para dentro de um ser humano e vai demonstrar que a plenitude de Deus está dentro de um homem, não vira, gente. A gente creu nisso um dia, mas graças a Deus não vira mais, porque é inconcebível você ter uma noção dessa natureza de Deus e continuar crendo que ele veio morar dentro de um homem. Que Deus tem uma relação com você, isso vai ficar claro mais aqui para frente, porque é ele que te torna existente. Mas imaginar que tudo que é ele venha morar dentro de uma pessoa, e essa pessoa foi conhecida no mundo como Jesus, sendo Jesus como Deus, e Deus, este Deus que estamos falando, não cabe, não tem como. Podem querer brigar comigo, mas está aqui, ó. Esse Deus que você está aprendendo a conhecer, ele não cabe dentro de uma pessoa, de maneira alguma. Finalmente, este ser deve ser a verdadeira causa de tudo que existe e acontece. A menos que tudo isto seja verdade, a existência e a continuidade das coisas, tais como as conhecemos, seriam totalmente impossíveis. Entre as coisas que também precisamos saber está que Deus deve ser absolutamente um. É impossível que exista mais de um ser cuja existência seja intrinsecamente imperativa. Somente é possível que um ser possa existir com sua essência necessariamente perfeita. Logo, a única razão para que todas as coisas tenham a possibilidade de existir é que Deus quer que elas existam. O que existe só existe porque Deus quer que elas existam. Está aqui algo que você pode fazer confusão. No primeiro capítulo de João, está escrito lá que o homem nasceu, ou seja, que papai conheceu mamãe
e engravidou uma mãe e nasceu um filhinho. E ali está dizendo que este filhinho nasceu não foi pela vontade da carne, mas foi pela vontade de Deus. Ou seja, até aquilo que nasce, nasce por vontade de Deus. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Embora ali nesse texto que eu acabei de citar, diz que todos são filhos de Deus, aí eles já partem para uma coisa dizendo assim: nem todos são filhos de Deus, que são filhos de Deus apenas aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. E aqui você está vendo que todas as coisas que estão no mundo, elas estão por criação de Deus. Então todo ser humano existente, ele é filho de Deus, tá? E se ele não aceitou Jesus como Salvador, não interessa se ele aceitou ou não aceitou, se ele brigou, se ele pulou, se ele esperneou, tudo que existe vem de Deus. Bom, o capítulo 1 terminou aqui. Quer um pouquinho para frente ou já quer parar? Tá fácil compreender ou tá difícil? Então vamos apanhar mais esse segundo aqui, que não é tão difícil não. Aí a gente deixa o capítulo 3 para a semana que vem. Agora nós vamos ver a finalidade da criação. Vamos lá, diz assim o livro: a finalidade de Deus na criação foi dar o seu bem aos outros. Somente Deus é a verdadeira perfeição, já vimos isso no primeiro capítulo, livre de toda deficiência, e não há perfeição comparável a Ele. Então, fora de Deus tudo é imperfeito, em Deus todas as coisas são perfeitas. Portanto, qualquer perfeição imaginável, com exceção da perfeição de Deus, não é verdadeira perfeição. Já dei exemplo disso, como exemplo aí sobre o trabalho do homem, a profissão de um homem, aquilo que faz, as coisas, por mais perfeito que possa ser, é imperfeito. No entanto, a perfeição absoluta é somente a perfeição de Deus. Como Deus desejava conferir o bem, um bem parcial não iria ser suficiente. O bem que ele concedesse teria de ser o bem supremo que sua obra pudesse receber. Então veja só, Deus quer compartilhar o bem dele, por isso ele tem a finalidade da criação. Só que este bem que ele quer compartilhar com o homem, dada a essência dele, este bem não é uma coisa qualquer, tem que ser um bem que está tudo dentro de algo perfeito. Vamos repetir aqui para você compreender. Olha, a finalidade da criação foi dar o seu bem aos outros, o bem de Deus. Somente Deus é a verdadeira perfeição, livre de deficiência, e não a perfeição comparável a Ele. Portanto, qualquer perfeição imaginável, com exceção da perfeição de Deus, não é verdadeira perfeição. Pode-se dizer que outras coisas têm perfeição, mas ela é sempre relativa a alguma coisa menos perfeita. No entanto, a perfeição absoluta é somente a perfeição de Deus. Como Deus desejava conferir o bem, um bem parcial não iria ser suficiente. O bem que ele concedesse teria de ser o bem supremo que sua obra pudesse receber. Porém, somente Deus é o único bem verdadeiro. E, portanto, o seu desejo de beneficiar não ficaria satisfeito até que pudesse dar esse próprio bem, ou seja, o verdadeiro bem perfeito que existe em sua essência intrínseca. Isso também é verdade em outro sentido. O bem verdadeiro existe somente em Deus. Assim, sua sabedoria decretou que a natureza de sua verdadeira caridade consistisse em dar às coisas criadas a oportunidade de unir-se a Ele na maior medida possível para elas. Vamos pensar, você, como essa xícara aqui, é uma criação de Deus.
Se ele quer dividir, compartilhar com você esse bem, e se ele entende que esse bem não pode ser dado a uma pessoa meia boca, não é de qualquer maneira, não é só para falar que tem algo de Deus, então, como está dizendo aqui, Deus é o único bem verdadeiro, e o desejo dele era beneficiar, e o seu desejo de beneficiar não ficaria satisfeito até que pudesse dar esse próprio bem, ou seja, o verdadeiro bem perfeito que existe em sua essência intrínseca. Isso também é verdade no outro sentido. Qual é? O bem verdadeiro existe somente em Deus. Assim, sua sabedoria decretou que a natureza de sua verdadeira caridade consistisse em dar às coisas criadas a oportunidade de unir-se a Ele na maior medida possível para elas. Você já ouviu frases do Novo Testamento e do Velho Testamento? Vou te lembrar uma música que ficou muito conhecida no meio evangélico, um texto do Tanakh, que como é que é aquela música, gente? É um versículo completo, que busque a Deus enquanto se pode achar. Como que é aquele texto? Também no Novo Testamento está escrito: dê um passo em direção a Deus e Ele dá um passo em direção a você. Tá? A gente cantou essa outra música há muito tempo aqui, mas o sentido é esse que eu estou te falando aqui, de você se voltar para Deus, ir para Deus, tá? A forma como Deus tem permitido que a gente possa ir a Ele. Ora, nós estamos aqui em algumas pessoas, não significa que Deus estabeleceu variados meios para que você pudesse ter Ele, ir a Ele, buscar a proximidade dele, um contato com Ele o mais possível. Nós podemos, embora Ele fez assim, significa que todos nós aqui temos exercido esse direito de estarmos conectados com Ele? Não. Por quê? Se tem 10 caminhos, a pessoa não entra por nenhum caminho, como que ela pode falar que está ligada à perfeição de Deus? Não está. Se existe, no exemplo, 10 caminhos, se você consegue penetrar e andar por 2 caminhos, você está completo em Deus? Não, te falta 8 ainda. Mas uma pessoa que já conseguiu 5, bom para ela. Ela perto daquele que conseguiu só 1, vai ser que nem aquele ditado popular: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Tá? É por isso que as pessoas, elas são manipuladas. Vem um padre, como foi no caso aí do padre Marcelo, a comunidade católica venerou esse homem até hoje. Vem determinados pastores e alguns, esse que é deputado, como que é o nome dele lá, o cabeludinho, como é que é? Me lembra o nome dele? O Feliciano. O Feliciano teve um certo momento que ele também foi endeusado, tá? Porque ele conduzia as pessoas a Deus. Não tem sentido. Então as pessoas estão tão empobrecidas de elas se juntar a Deus pelos meios que Deus preparou para as pessoas. Você não vai precisar de homem, de pessoas para fazer isso. E as pessoas, elas não têm noção, elas não têm ensino de nada, e aí elas ficam dependendo de migalhas de pastores, de padres, de rabinos, de Chico Xavier, de tudo que existe. Vamos
sem polêmica. Portanto, apesar de as coisas criadas não puderem emular a perfeição de Deus por si próprias, o fato de poderem estar unidas a Ele lhes permite compartilhar essa perfeição, já que elas podem ser consideradas como parte da perfeição de Deus em consequência de seu vínculo com Ele. E olha só, a gente vai estar vinculado à perfeição de Deus. Por acaso vocês lembram um texto do apóstolo Paulo, conhecido no Novo Testamento? Ele brinca com uma frase parecida com essa: busco a perfeição. Eu corro, eu olho para o alvo, eu busco a perfeição, não que eu já tenha alcançado, mas eu caminho ao encontro dela. Um conceito desse tipo é o que as pessoas deveriam sempre estar diante dela: o conceito de Deus, a perfeição de Deus. E se eu estou conectado com Deus, eu vou estar conectado de alguma forma a essa perfeição dele. Por eu estar conectado um pouco de mim, ou o todo de mim, com um pouco desse Deus imenso, maravilhoso, eu vou começar a me sentir diferente. Vou dar um exemplo que a psicanálise ela tenta trazer para o homem, que, por exemplo, isso está num livro chamado, um livro do Erich Fromm, não lembro o nome desse livro dele, se eu lembrar eu falo. Então, parte do ponto seguinte: o homem foi expulso do jardim, certo? Então, nada de judaísmo, tá? Estou pensando nessa cadeia de pensamento humano, para você entender como que as coisas funcionam. A pessoa, ela ficou com um vazio dentro dela, e esse vazio é preenchido através do amor. Se a pessoa não tem preenchimento do amor, ela pode chegar a enlouquecer. Então, quer dizer, existe as artes. Por que existe cinema? Por que existe teatro? Por que existe dança? Por que existe esses locais onde você vai num cinema? Quando você vai num cinema, todo mundo ali está unido por causa do filme que foi assistir. Naquele momento, você vai ter uma sensação de saciado. É como se você tivesse voltado para dentro do jardim. Então você, no meio daquele povo, você está unido e se sente bem, poderoso. Acabou o filme, cada um vai embora para casa, volta àquela realidade. Então, para suprir essa sensação do homem, o homem está sempre assistindo filmes, está sempre necessitando de teatro, está sempre necessitando de espetáculo, está sempre necessitando de se unir como um todo, porque na hora que ele se une com muitas pessoas, ele se sente perfeito. Porque os adolescentes se ajuntam? Eles se ajuntam, é tudo valentão, separa, para você ver. Eu vi um vídeo esses dias atrás, na saída da escola, tinha uns meninos lá, tudo junto, e um deles começou a provocar um outro garoto. Isso é muito comum em escola, né? E aí começaram, um rapaz só começou tentar briga com o garoto calmo, foi aguentando. Talvez o menino achou que ele não ia aguentar para bater em todos, mas aquele que estava no meio do grupo estava o maior valentão, provocando, apontando o dedo no nariz do rapaz, empurrando, e o menino quieto. Chegou uma hora que esse menino explodiu, acho que ele nem pensou: se tiver que brigar com todo mundo, eu vou apanhar, mas esse menino não vai fazer isso comigo mais. E o pessoal do grupo, o rapazinho achou que todo mundo ia brigar com ele, deixaram ele sozinho. Aí aquele que ele perturbou deu uma coça, o rapaz caiu no chão, ele puxou pela cabeça, ele empurrou, e todo o grupo, os amiguinhos que aparentemente estavam dando suporte para ele, que fez ele se sentir poderoso, deixaram ele na mão, e ele passou a maior vergonha, apanhou.
Foi isso que o pessoal falou mesmo, bem feito. Daí quando está nesse grupo todo, a pessoa tem uma sensação de fortaleza, de bem-estar, que está tudo de boa. Separe e deixe isolado para você ver. Liga você com os teus amigos. Você está numa roda de amigos, você tem tudo. O brilho do teu rosto é diferente, o jeito de você falar é diferente, o gesto da tua mão é diferente, o jeito de você andar é diferente, o jeito que você olha para as pessoas e toca nas pessoas e come com as pessoas, tudo é diferente. Os amigos vão embora, você vira uma outra pessoa. E eu quero ver qualquer um de vocês que está ouvindo, ou vocês aqui, provar para mim que é diferente. Não é. Que isso vale para mim, vale para você, vale para todos. Sai fora de um grupo para você ver. Só se tiver bem. Só se tiver bem. Quem bebe sempre pega a nossa vida. Por isso, a forma dessa perfeição de Deus, quando Ele quer compartilhar algo com o homem, então Ele permitiu que o homem pudesse fazer um contato com Ele. Quando este homem tem um contato com Deus, ele começa a sentir esse bem-estar. Vamos chamar isso de felicidade? Não é o que o livro está falando. Estou dando apenas um exemplo para você ter uma noção. Ele já começa a sentir um canal de felicidade. Tá? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Bom, Deus é perfeito por causa de sua natureza intrínseca, e isso tem um motivo. Sua verdadeira essência torna a perfeição imperativa e exclui todas as falhas. Porém, nenhum outro ser pode ter uma qualidade assim, cuja natureza essencial exija sua perfeição e elimine todas as deficiências. Visando parecer-se com Deus até certo ponto, é necessário pelo menos que essa criatura atinja a perfeição que sua essência não requer e que evite as deficiências que sua natureza não excluiu. Assim, Deus organizou e determinou a criação de conceitos tanto de perfeição quanto de deficiência, bem como uma criatura com acesso igual a ambas as qualidades. Então essa criatura receberia os meios para alcançar a perfeição e evitar a deficiência. Talvez vocês já tenham perdido aí o que está sendo dito. Você tem perfeição, deficiência, tá? Então Deus permite que esta pessoa tenha acesso igualmente às duas coisas. Ao mesmo tempo tem que ser dado a ela uma consciência que ela tem como melhorar a si mesmo através dessa consciência e indo para Deus, como ele também pode se prejudicar ainda mais, tendo noção da sua deficiência e caminhar cada vez mais para a degradação da sua deficiência, tá? Daqui a pouco nós vamos chegar num conceito, talvez seja no capítulo 3, que você vai perceber assim: você tem Deus aqui em cima. Lembra do marionete, que é ligado por um fio e que manipula? Então tem que ser o contrário. Deus não vai manipular você. Ele simplesmente tem dado para você aperfeiçoar aquilo em você que cabe perfeição, e Ele não tirou as deficiências do ser. Então é a pessoa que tem que entender que ela não deve se permitir em deficiência. Então ela vai melhorar. Se ela melhora as deficiências dela, logo ela se aperfeiçoa. Não é verdade isso? Tá? Então significa assim: se você amarrar uma corda, você está aqui em cima e você tem perfeição de um lado e imperfeição do outro lado. As duas coisas estão amarradas em você. Se você vai pender para esse lado aqui e levantar, você vai perceber que esse lado levanta e vai levantar esse daqui também. Vai levantar, o que eu quero dizer se uma coisa está imperfeita
e você vai melhorar aquilo que está imperfeito, de imperfeito ele vai passando para o lado do perfeito, concorda? Por isso o melhor exemplo é você pensar aqui, ó. Você tem isso, uma corda amarrada aqui, uma corda amarrada aqui, imperfeito, perfeito. Se eu puxo para esse lado perfeito vai acabar influenciando aqui. Mas se é o contrário, o imperfeito começa a afetar no perfeito. Isso aqui, em 2 capítulos, está falando de Deus. Você vai falar, mas isso é bobo. Aparentemente é uma coisa assim, simples. Mas eu quero ver você amanhã, conversando com você mesmo na tua casa, se você consegue explicar para você mesmo sobre a qualidade da perfeição de Deus, como que essa ligação dele fora dessas atitudes, como que ele providenciou para que a gente pudesse ter a liberdade de estar associado a ele, através de quê? De que escolha? Uma escolha que ele teve. Já está acabando. Assim Deus organizou e determinou a criação de conceitos, tanto de perfeição quanto deficiência, bem como uma criatura com acesso igual a ambas as qualidades. Então essa criatura receberia os meios para alcançar a perfeição e evitar a deficiência. Você tem a Torá, 603 mandamentos, 248, ele vai aperfeiçoar você. É para você fazer, cumprir. 365 é restritivo, é para dizer para você, não faça. Então 248 é para você fazer. E 365 é para você não fazer. Então aquele que faz, ele está dando vazão e demonstrando a deficiência dele. Se ele não faz, ele está juntando aos 248, mostrando a perfeição. Eu acho que se pensar assim, fica mais fácil você ter uma ideia na cabeça. Deus é perfeito por causa da sua natureza intrínseca, e isto tem um motivo. Sua verdadeira essência torna a perfeição imperativa, exclui todas as falhas. Porém, nenhum outro ser pode ter uma qualidade assim, cuja natureza essencial exija sua perfeição e elimine todas as deficiências. Visando parecer-se com Deus até certo ponto, é necessário pelo menos que essa criatura atinja a perfeição que sua essência não requer e que evite as deficiências que sua natureza não exclui. Assim Deus organizou e determinou a criação de conceitos, tanto de perfeição quanto de deficiência, bem como uma criatura com acesso igual a ambas as qualidades. Então essa criatura receberia os meios para alcançar a perfeição e evitar a deficiência. Tendo realizado isso, dir-se-ia que a criatura teria conseguido parecer-se com o Criador, na medida do possível. Consequentemente, então, ela é digna de ser atraída para a proximidade dele e derivar prazer de sua bondade. Ao atingir a perfeição, esta criatura está preparada para vir a ser atraída para próximo de seu Criador, por força de sua semelhança com ele. No entanto, além disso, exatamente através de sua conquista da perfeição, ela está se aproximando dele continuamente, até que, em última instância, sua aquisição de perfeição e sua ligação em termos de proximidade a ele sejam ambos uma só condição. A razão disto é que a essência de Deus é a verdadeira perfeição. Logo, toda perfeição deve ser associada a ele, como um ramo está ligada à sua raiz. Portanto, mesmo que a raiz da perfeição não possa ser atingida, toda perfeição verdadeira será finalmente derivada e transmitida a partir desta raiz. Para compreender isso, é preciso perceber que a verdadeira perfeição é a essência de Deus. Toda falha apenas é a ausência do seu bem e a ocultação de sua presença. Então, a proximidade de Deus e a iluminação da sua presença constituem a raiz e a causa de toda a perfeição de tudo que existe. Por outro lado, a ocultação, sua presença é a raiz e causa de toda falha.
sendo o grau de deficiência dependente do grau dessa ocultação. Então essa criatura fica equilibrada entre a perfeição e a deficiência, que por sua vez são resultado dessa iluminação ou ocultação. Ao captar elementos de perfeição e fazer deles suas conquistas interiores, ele está na realidade captando a ele, bendito seja o seu nome, pois ele é sua raiz e fonte. Quanto maior for o número de elementos de perfeição por ela obtidos, maior será a sua compreensão e elo de ligação com ele. Finalmente, ao alcançar a meta de obtenção de perfeição, ela está atingindo a meta de uma compreensão e um vínculo de perfeição com ele, tornando-se unida a ele, obtendo da sua bondade tanto o prazer quanto a perfeição, enquanto ela mesma permanece dona de seu próprio bem e perfeição. Para que tudo isso seja possível, diversos conceitos diferentes de perfeição e deficiências precisam existir. Assim, essa criatura tem de ser situada num meio ambiente onde possa ter acesso a todos eles, pois a capacidade de atingir a perfeição e evitar a deficiência. Para que a finalidade desejada seja alcançada com sucesso, deve haver meios através dos quais essa criatura possa alcançar a perfeição. Isto, por sua vez, exigirá que a criação contenha muitos elementos diferentes e interligados por inúmeras relações. A criatura destinada a esta importante condição, ou seja, um elo de proximidade com ele, é tida como o elemento principal de toda a criação. Tudo mais na existência é apenas uma ajuda, em algum aspecto ou relação na direção dessa meta, para que ela seja bem sucedida e se torne uma realidade. Logo, tudo isso é considerado secundário a essa criatura primária. Vocês assistiram Crônicas de Nárnia? Assistiu, Neide? Se você prestar atenção no filme Crônicas de Nárnia, o diálogo que aquele leão, que está representando Deus, ele tem com aqueles quatro, veja o quanto naquela relação cada um vai tendo contato com a sua própria imperfeição, e por ligação a ele e procurando vencer seus medos, corrigindo seus caminhos, como essas pessoas já lá para o final do filme, elas já vão mostrar a caminhada, como elas mudaram o próprio caráter delas e gostaram de estar ligadas a Deus. Então, na verdade, ali não está falando Deus, mas está falando de uma amizade e algo que sempre que elas tinham contato com aquele leão, alguma coisa acontecia e vinha movendo dentro delas. Então, é mais ou menos isso que está sendo dito aqui. Deixa eu ver onde eu parei. A criatura destinada a esta importante condição, ou seja, um elo de proximidade com ele, é tida como o elemento principal de toda a criação. Tudo mais na existência é apenas uma ajuda. Ou seja, o universo todo, a parte principal que Deus estabeleceu é o homem. O resto tudo existe para compor todo esse elemento. É por isso que no judaísmo você vai perguntar para um rabino: o meu cachorro vai para o céu quando ele morrer? E se você ouvir a resposta do rabino, você vai ficar chateado. Você vai falar: não, eu não acredito nesse rabino, porque o meu cachorro é tão bom, essa relação que tem, foi Deus que fez, então Deus não poderia ter feito ele simplesmente para parar aqui. Mas esse conceito que você está vendo aqui, que eu acabei de ler, é um conceito judaico, que todas as demais coisas que existem no mundo é para compor um ambiente para você. Então, se o teu cachorro tem existência aqui, ele tem existência para cumprir um papel para o homem. Ele morreu, não é ele que é importante, o importante é o homem. Tá? Ah, mas como eu disse, não acredito nisso. Tá bom, não tem problema. Continue crendo que o cachorro vai para o céu, se não vai, a discussão não é essa. Aqui está sendo dito que nós temos essa mania porque nós nos ligamos afetivamente aos nossos bichinhos. Mas tudo que contém no universo, ele existe para compor o ambiente para o homem.
Repetindo aqui, a criatura destinada a esta importante condição, ou seja, um elo de proximidade com ele, é tida como o elemento principal de toda a criação. Tudo mais na existência é apenas uma ajuda, em algum aspecto ou relação na direção dessa meta, para que ela seja bem sucedida e se torne uma realidade. Logo, tudo isso é considerado secundário a essa criatura primária. Essa criatura primária essencial é o homem. Todas as outras coisas criadas, estejam elas acima ou abaixo do homem, existem somente por causa dele, do homem, para completar o seu meio ambiente através da diversidade de suas qualidades diferentes, adequadas a cada uma delas. Discutiremos isso mais detalhadamente adiante. Os elementos da perfeição através dos quais o homem pode aperfeiçoar-se são as suas faculdades intelectuais e todas as boas virtudes humanas. Por outro lado, as questões materiais e as virtudes humanas ruins são os elementos da deficiência entre os quais o homem é colocado para atingir a perfeição. E aqui encerra. Esse último parágrafo aqui é o que eu tinha comentado a respeito do filme Crônicas de Nárnia, por exemplo, que vai mostrando como eles lidaram com a parte boa para aperfeiçoar e como eles lidaram com as deficiências. Então a gente para aqui, semana que vem a gente continua no capítulo 3. E talvez eu acho que seja necessário a gente projetar lá o livro na parede, para vocês lendo juntos, senão vai ficar só ouvindo a minha voz, vocês vão se perder. Tá bom? Então vamos parar por aqui.